Pintar um abacate parece fácil e é mesmo fácil, mas com as dicas que eu te vou dar neste tutorial vai ser ainda mais fácil e vais tornar o teu abacate mais dinâmico, mais artístico e muito mais interessante. Não percas este tutorial, vamos a isso! Vamos começar por construir a nossa paleta de cores necessárias para pintarmos este abacate. Branco titânio, bastante quantidade, mesmo para esta tela pequenina. Azul amarelo médio, para fazer a cor da polpa. Verde permanente médio, não preciso de vermelho, nem azul. O caroço é uma zona circular, é uma área circular, e portanto eu vou ter que tratá-la como esfera. E por isso eu vou escolher aqui três cores. O ocre amarelo, terra de cena queimada e depois terra de cena natural. Para as partes mais do fundo e para as partes mais escuras uso um castanho Van Dyke. E tenho aqui as cores que eu preciso para pintar este abacate. O que eu vos vou mostrar aqui é uma forma muito simples e depois vocês podem transferir esta metodologia para outras coisas, para outras frutas, para outras formas. E vamos começar pelo desenho. Eu vou fazer o esboço do nosso abacate, que é muito simples, não é? Tendo em consideração duas coisas. Vou utilizar o pincel com muita essência trementina, para não ter que usar o lápis de carvão que depois me sugeria o desenho, e vou fazer o esboço muito rápido, fazendo a leitura do meu abacate com simplicidade, ou seja, não vou fazer curvas, vou fazer linhas retas para comparar os declives que estou a comparar com o abacate. Esta é uma forma de fazer os desenhos e os esboços das coisas na pintura. Comparar melhor quais são os sítios mais altos, mais baixos, quais são os sítios mais largos, não é? Onde é que estão os sítios mais largos do abacate, e controlo depois as inclinações. Eu vou fazer o mesmo também para o caroço. Marco aqui com a essência trementina, com o mesmo amarelo, a dimensão, comparando aqui estes espaços, não é? Ou seja, é um caroço grande, e eu estou, ao marcar estes riscos, não é? Ao marcar estes riscos, eu estou no fundo a medir, basicamente, e a colocar dentro do abacate o caroço que eu tenho ali. O que me interessa não é a perfeição, é a proporção. Eu tenho aqui o meu esboço do abacate, mais ou menos nas proporções. Vamos então fazer a mistura da polpa. Aqui a mistura da polpa, como qualquer mistura, tem a ver com começar com a cor mais clara, que é o branco, neste caso. E depois ir juntando as outras cores mais escuras, neste caso o amarelo, para conseguir o tom que desejamos. Não é preciso muito amarelo, por isso é que começamos com o branco. Se começássemos com o amarelo, depois tentássemos juntar branco para chegar ao tom, provavelmente íamos gastar uma data de branco para chegar lá, porque é muito mais fácil que o branco fique com a cor da mistura, se for mais escura, do que aclarar uma cor escura com um branco. Pronto, agora vamos pôr um bocadinho de verde, mesmo um bocadinho de verde só, para lhe dar... Ok, acho que já pus demais. Então o que é que nós podemos fazer quando temos tinta a mais? Não é tentar agora pôr branco e amarelo, não. Pegamos numa quantidade de branco outra vez, não é? Pegamos nesta mistura, levamos uma parte para lá, ela fica bastante mais clara, e voltamos a colocar o amarelo. Nós nem sempre conseguimos, não é, fazer as misturas conforme queremos. Temos que ir lá por aproximação. Isto é a realidade. Quando alguém num tutorial vos vai mostrar, isto aqui acertei à primeira, é porque ou tem treino e só faz aquilo na vida, ou então eliminou as tentativas que não resultaram. Bem, tenho aqui, este já dava, mas eu pus um bocadinho mais de amarelo. Depois vou pegar aqui num pincel bastante grande, o número 18, e vamos pintar então o nosso abacate. Tal como fizemos o esboço com riscos, tentar fazer menos pinceladas e fazer também linhas retas, também procurar pinceladas, que as pinceladas fiquem marcadas, para que a própria pincelada nos dê uma impressão, e quero que vejam uma pintura. E a pintura começa aqui, começa na definição das pinceladas. Estou a pintar também de cores claras para cores escuras, para
ter a possibilidade da cor escura cobrir e traçar, definir os contornos, como vamos ver, definir os contornos com a cor escura sobre a cor clara. É outra forma de pintar que ajuda bastante. Começar com as cores claras e depois pintar as cores escuras. Tenho um tutorial sobre como fazer a técnica Fat Overlean, que é diferente desta. Fazendo apenas numa camada, podemos então optar por começar pelas mais claras. Não é? Quando pintar a cor escura sobre a cor clara, ela vai sobrepor e vai definir bem os contornos, muito facilmente. Já está pintado o nosso abacate no meio. Temos aqui o verde natural. Este verde é muito escuro, não é? Eu posso tirar aqui um bocadinho desta, para tornar este verde um bocadinho mais claro. Agora, o que eu vou fazer é a mesma coisa. Vou pegar em traços. Não vou tentar fazer os contornos assim como se fosse um desenho de criança, não. Vou fazer exatamente o mesmo que fiz com o esboço e com as pinceladas, ou seja, vou definir, e agora já vou ao mais escuro, vou definir os contornos com traços que me dão maior naturalidade ao meu desenho. E agora vou pegar num pincel bastante suave e vou fazer o esbater do verde com esse pincel. O que é que eu tenho que ter cuidado aqui? Vou ter que pôr o lado do pincel verde sempre para o mesmo lado, ou seja, quando eu mudo aqui para este lado, o meu pincel vai ficar verde neste cantinho e amarelo neste. Quando eu pinto deste lado ou deste, tenho que ter o verde coincide com o verde. Quando mudo o pincel, tenho que mudá-lo para aqui, porque senão faço os riscos de verde aqui. O que eu quero é um degradê, portanto, virei, teve esse cuidado. E agora sim, ajusto e levo o meu verde, posso mudar o pincel, e vou misturando o verde, suavemente, que eu tinha feito para o contorno, vou misturando com o amarelo que lá está, portanto, cor escura sobre uma cor clara, tenho aqui um bocadinho de paciência, e o que vai acontecer é que estou a criar aqui, nesta fase, estou a criar aqui o degradê, que é característico também do abacate, que é esta parte verde entra no amarelo, não é? Esta parte verde entra no amarelo, criando este degradê característico. Aqui na parte escura, se quisermos, até posso pôr um bocadinho mais de verde para realçar este degradê que estou aqui a fazer, ok? Pronto, nós é que sabemos depois o tempo. Estou a fazer o degradê. Agora vamos pintar também de uma forma muito simples o nosso caroço. O nosso caroço eu vou utilizar aqui o amarelo ocre, direto. Podia pôr um bocadinho mais deste amarelo para tornar mais pronto, fazer aqui uma mistura. E vou pintar então o caroço. E vou pintá-lo, ok? Também com a mesma técnica, ou seja, não vou à procura de a forma correta com pinceladas redondas, como se estivesse a fazer, como se fosse desenhado por uma criança. Vou aplicar pinceladas que me dão a forma genérica. Depois posso, se quiser, corrigir alguns destas formas genéricas, mas é um caroço grande. Depois, para a sombra, vou aplicar também diretamente nas zonas de sombra, terra de siena queimada. E depois, com um pincel diferente, mais limpinho, vou pôr esta zona de luz com uma pincelada também. E realmente um toquezinho aqui. Agora, também, normalmente o que acontece é que eu posso homogeneizar aqui esta informação e depois este aqui, a gravar aqui também na zona. Com um pincel mais pequenino, eu posso até com este castanho Van Dyke criar aqui, também com risco, aquela zona da sombra do caroço que quando está aqui,
Também nem sequer tenho preocupação de fazer os riscos do mesmo tamanho. É só a impressão. Agora vou pegar num pincel também mais, num pincel limpinho. Vou pegar num amarelo ocre. E vou pôr aqui, nesta zona, que é a zona da sombra. Vou limpar esta. Que é a zona da sombra também. Muito rapidamente esta pincelada. Aproveitando para definir aqui os contornos, né, desta. E depois, com o pincel limpinho, fazer aqui esta zona de sombra. Vou pôr um bocadinho mais de amarelo ocre, para vocês notarem aí a sombra, porque às vezes com a máquina, é esta a sombra que eu queria fazer aqui. Posso também com este pincel pequenininho, porque há aqui uma casca, não é, mais escura, que eu posso também intuir aqui. Mas sobretudo aqui nesta zona, quando eu pintar aqui o meu fundo, aqui também se nota alguma coisa. Antes de pintar o fundo, porque eu depois vou corrigir estas coisinhas que estão aqui, não é? Estas coisinhas estão aqui. Quando pintar o fundo corrijo, já vão ver. Se eu quero que isto sobressaia, a cor que eu vou usar para o fundo, vou usar o meu tela de sombra natural. E vou também fazer a mesma coisa, ou seja, vou aproximar a minha pincelada do abacate com linhas retas. Estas linhas retas vão definir a curva do abacate. E como escolhi um tom escuro, eu posso sobrepor, não é? Posso, no fundo, quando faço aqui a minha linha reta, faço mais deste lado, estou à procura da junção de acabar com o espaço branco da tela, e ao fazer isso, com linhas retas, posso entrar no abacate e, como é uma cor escura, eu vou ter, estou aqui a definir, tal como tinha definido no desenho, no esboço, ou seja, uma das conclusões deste tutorial é que as pinceladas são riscos, vamos aqui mesmo neste caso, tenho aqui várias, não façam contorno assim, porque senão fica fica uma pincelada muito infantil. O que eu estou a fazer são pinceladas horizontais, riscos, só que estas pinceladas trocam de direção para me construir as curvaturas, linhas retas mesmo nas curvas. Linhas retas das curvas dá à minha pintura um ar pictórico, porque a pintura são pinceladas. O que eu vos estou a dizer aqui é que vou aproximando e vou alterando a inclinação da minha pincelada até ter o meu, e aqui também, pinceladas o mais horizontais e verticais possíveis. Agora tenho ali um problema que foi aquele risco. Podemos limpar com um pincel ou com um bocadinho de verde, não é? E vamos limpar este risco, porque este risco não faz sentido. E depois com o pincel que eu tinha usado para fazer o degradê, aqui ainda cá está, vou então, mas agora já tenho que ter mais cuidado por causa do fundo preto. Neste lado da sombra, vou então ao castanho Van Dyke, tal como fiz aqui ao lado do caroço, faço também, sem grande preocupação, estão a ver? Faço aqui uma zona mais escura e depois posso tornar o fundo mais vivo com terra de cena queimada. Posso, no fundo, criar a minha impressão dentro, pronto, do estilo que eu quiser, do interesse que eu quiser, ou seja, a pintura agora pode-me conduzir para um outro nível. Eu prefiro fechar um bico, não é? Com uma linha reta. E pronto, é este o resultado final. Eu espero que tenha
tenha sido interessante para vocês. Adaptem esta técnica a outras características, está bem? A outros temas. Simplicidade. Em primeiro lugar, se gostaste deste tutorial, dá o like. Se não o fizeste até agora, é este o momento. Não te esqueças. A principal ideia que deves reter deste tutorial para melhorar as tuas obras, dar-lhe mais naturalidade e até simplificar o processo, é que deves trabalhar tanto o esboço como as pinceladas com linhas retas. As linhas retas ajudam-te a definir melhor as proporções, as medidas e a pintura fica mais viva e dinâmica. Tenho a certeza que se utilizares este método em qualquer tema, não só em abacates, vais ter ótimos resultados. Já agora, recomendo-te a ver este vídeo que aborda um tema muito semelhante sobre as formas e os volumes. É muito interessante também, não o percas. E, por último, se não fizeste, subscreve este canal e, sobretudo, ativa o sininho para teres em tua casa, no teu computador ou no teu telemóvel, as notificações sobre os vídeos que eu estou a fazer e que são tão úteis e práticos como este. Obrigado.